Boa tarde a todos novamente. Voltei para explicar a nossa segunda atividade, que será de português. Hoje vamos trabalhar cantigas populares, tá certo? As cantigas de roda. Essa cantiga, ela vai estar nessa musiquinha aqui, ó, da galinha pintadinha. As crianças irão assistir e escutar, tá certo? Essa mesma cantiga é a cantiga que está no livro deles, ó. Essa cantiga aqui, da página 127. Então, as crianças, elas vão escutar a cantiga e depois também vão ler com a ajuda de vocês, tá certo? Depois de escutar e também de ler essa cantiga, vamos para a nossa atividade, que está na página 128 e 129. Então, vamos lá para a nossa atividade. A nossa atividade vai iniciar na página 128, tá certo? Aqui na questão número 1. Questão número 1. Pinte o nome do bicho que aparece na cantiga. Lembra da cantiga que vocês acabaram de escutar e também da cantiga popular que vocês fizeram a leitura com os pais de vocês ou quem está em casa ajudando vocês a fazer a atividade. Qual bicho apareceu nessa cantiga, que a cantiga falou inteira sobre ele? Vocês vão pintar apenas o nome dele, tá certo? Temos 3 opções. Primeiro tem gatinho, no segundo tem patinho e no terceiro tem galinho. Vocês só pintarão um, tá certo? Número 2. Qual é o assunto da cantiga? Essa cantiga falava sobre quem? Falava sobre um animal. Que animal era esse? E esse animal fazia o quê? Aí vocês, com a ajuda de quem está em casa com vocês, escreverão no número 2, tá certo? Número 3. Pinte o quadrado do lugar onde o bicho foi perdido. Temos 3 imagens. Vocês só pintarão um quadradinho que está na imagem de onde o bicho foi perdido. Primeiro temos a imagem de uma cidade, tá certo? Depois temos a imagem de um campo, de um jardim. Depois temos a imagem de uma praia, tá certo? A gente só vai pintar um quadradinho. Número 4. Aqui, ó. Desenhe uma folha como você imagina o galinho que se perdeu. Não esqueça das cores, da crista do galinho, das suas asas e do bico, tá certo? Ele deu algumas formas de como esse galinho é. Algumas características, tá certo? De como ele é. Então, agora vocês vão desenhar, tá certo? No caderno de vocês. Não precisa desenhar numa folha, não. Desenha no próprio caderno de vocês, tá certo? Como seria esse galinho? Número 5. Acompanhe a leitura e pinte a resposta correta. No começo da história, o galinho... O que é que aqui acontece no início da história? Quando vocês escutaram a música e também quando fizeram a leitura com os pais de vocês, o que foi que aconteceu logo no início? Vocês irão marcar um X aí em apenas uma alternativa, tá certo? Eu vou ler agora as alternativas. E se for a correta, vocês marcarão um X. Se não for, não marca nada, tá certo? Primeira alternativa, ele foi perdido. Se isso aconteceu logo no início, você marca um X. Se não aconteceu, não marca nada. Voltou sozinho. Se isso aconteceu logo no início, marca um X. Se não aconteceu, não marca nada. Ficou sem dormir. Se isso aconteceu no início, marca um X. Se não aconteceu, não marca nada.
Foi encontrado. Se isso aconteceu logo no início, marcaremos um X. Se não aconteceu, não marcaremos lá nada. Desculpa. Lembrando que todas as questões de marcar um X ou de pintar é para pintar apenas uma resposta, tá certo? Em cada questão. Virando a folha, temos a letra B, tá certo? Lá no início, onde tem um desenho de um galinho. No final da história, o galinho tem 3 agora respostas. Agora a gente vai observar o final da nossa cantiga de roda. Quando a gente escutou e quando leu com quem estava em casa com você, o que foi que aconteceu no final? Ele ficou perdido. Se for isso, marca um X. Se não for, não marca. Voltou sozinho. Se for isso, marca um X. Se não for, não marca. Ou foi encontrado. Se isso aconteceu, marca um X. Se isso não aconteceu, não marca. Tá certo? Lembrando que só tem uma resposta. Número 6. Complete o contrário de perdi. O contrário de perder é o quê? Peçam ajuda a quem está em casa com vocês, para vocês descobrirem o que é. Aí vocês escreverão o nome aqui, tá certo? O contrário de perder é o quê? Quando a gente não perde, a gente... Aí vai escrever aí, tá certo? Número 7. Pinte na cantiga a parte que quer ler, desculpa. Treine e aguarde sua vez. Essa questão a gente faria se fosse na sala de aula. Mas como não estamos juntos no momento, tá certo? Não precisará fazer essa questão, tá certo? E nem as demais. Vocês só precisarão fazer até a questão 6, tá certo? Essa é a nossa atividade de português. Logo mais eu estarei enviando uma fichinha de leitura, tá certo? E vocês precisarão ler essa fichinha, tá certo?